Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos. Peço desculpa de não mandar o vídeo ontem, a gente está com uma correria com algumas coisas aqui, ah, umas questões que têm surgido e depois eu vou explicar melhor. Mas esteja orando pela nossa família, esteja orando por nós. Não é nada muito sério, nada muito, mas é algo que tem tirado o sono em relação à escola para as crianças, tá? Então, seja oração por nós. Mas no mais estamos bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Chegando a onda de calor aqui agora e graças a Deus, assim, estamos bem. Nós vamos começar o nosso estudo, nós vamos estudar esse, esse mês o livro de Neemias, tá? Então, nós vamos ler o livro de Neemias, alguns textos, mas antes disso eu queria ler com você um salmo, 3 versos somente, e fazer uma oração de louvor ao Senhor, de engrandecimento ao Senhor, ok? Vamos lá. Salmo de número 96, nós vamos ler o versos de 1 a 3. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre os povos as suas maravilhas. Deus é muito bom e nós temos que anunciar e cantar louvores a esse Deus maravilhoso. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Pai, nós te bendizemos e te adoramos pelo Deus maravilhoso que o Senhor é, pela tua mão, pelo teu poder, ó Pai. Te engrandecemos, Senhor, e rogamos a ti que o Senhor se faça presente em nossas vidas constantemente e que possamos, ó Pai, sermos realmente espelhos que refletem a tua glória, que possamos, ó Senhor Deus, pela graça de Jesus, viver para ti, ó Pai. Perdoe nossas falhas, nossos pecados e, e que, em nome de Jesus, possamos estar sempre unidos a ti constantemente. Louvamos ao Senhor, ó Pai, tu és um Deus bondoso e o Senhor ouve as nossas orações. Em nome de Jesus. Amém. O outro texto que eu queria ler com os irmãos é Lucas. Lucas capítulo 18. Nós vamos ler o verso 13 e o verso 14 de Lucas capítulo 18. A história, a parábola do publicano e do fariseu, né? Publicano e fariseu. No final diz assim: o publicano estando de pé, longe, não usava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E nós vamos ver o quanto que isso é importante no livro de Neemias, né? Essa questão da humilhação, de se colocar diante de Deus e ver a situação e falar assim: Deus, não sou eu, não são as minhas mãos. Então nós vamos orar, então, clamando a Deus, primeiramente, perdão pelos nossos pecados e pedir para que Ele fale conosco nessa, nesse estudo. Ó Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te engrandeço pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Obrigado porque em Ti temos o nosso amparo e nos colocamos, Senhor Deus, de joelhos, clamando para que o Senhor se faça presente em nossas vidas e transforme os nossos corações, ó Pai. Nós não somos dignos, ó Pai, da Sua graça, da Sua misericórdia, mas pelos méritos de Cristo, pelo que Cristo fez na cruz. Nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, e clamamos e pedimos graça e misericórdia. Perdoe os nossos pecados, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra suas Bíblias lá no livro de Neemias, Neemias capítulo 1.
Nós vamos ler do verso de 1 a 11. Neemias, capítulo 1, de 1 a 11, diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando na cidade de Suzã, veio Anani, um dos seus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acharam na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias. Eu tive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires o coração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa do meu pai temos pecado, temos procedido de modo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, nem que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos pararei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, guardareis os meus mandamentos e cumprireis. Então, ainda que vossos pecados sejam pelas extremidades do céu, lá os ajudarei e os trarei para o lugar que tenho esco- escolhido para ali fazer a habitação do meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, sejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dar-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Ok, meus irmãos, fazer o estudo. Minhas anotações estão aqui do lado. Então, o livro de Neemias começa com ruínas, mas não apenas muros quebrados, mas as ruínas do testemunho público de Deus no mundo. Lembra-se que Israel ela deveria ser o centro de tudo que Deus gostaria, mas Israel se distanciou dele. Então, Israel foi invadida, foi separada, uma parte foi levada cativa, a outra parte ficou em Jerusalém. E a cidade que Deus escolheu, que é Jerusalém, havia para ser a sua casa, para ser lugar da sua habitação, e através dali seu nome ser exposto para todo mundo, hoje está envergonhada. A isso lança dúvidas sobre o próprio caráter de Deus diante das nações. Neemias, ao saber disso, então, meus irmãos, ele trata a ruína como algo administrativo, melhor, não trata o ocorrido como algo somente administrativo e político. Ele entende que é uma crise espiritual. A glória de Deus está sendo desprezada e o povo que deveria ser luz está se apagando. É por isso que Neemias chora e ora. E a sua oração mostra que a missão de Deus no mundo começa com a restauração do povo de Deus. Antes de construirmos os muros, Deus começa a reconstruir os corações do seu povo. O texto que nós lemos, Neemias de 1 até o capítulo 1, do verso 1 até o verso 11, ele é dividido em algumas partes. No verso 1 ao verso 3,
nós temos Neemias recebendo a notícia do que os muros de Jerusalém estão totalmente derrubados e os portões estão queimados, estão queimados. Mais do que a segurança ali, meus irmãos, a ideia do muro ali não era somente a segurança do povo, era algo mais. Isso representa que está exposta a nação, está sem honra à nação. Na lógica bíblica, a cidade de Deus deveria ser como um farol entre as nações, mas ela agora se torna motivo de escárnio. Aqui aparece uma tensão, então. Como o povo de Deus, que representa Deus nessa terra, pode carregar uma vergonha? A ruína dos muros apontam para a ruína da vocação do povo. O verso 4, então, nós temos a resposta de Neemias diante disso. Neemias lamenta e jejua. Verso 4 vai nos dizer isso. Neemias não tenta resolver isso. Olha só que interessante. Quando nós estamos num momento de dificuldade, qual que é a nossa ação primeiramente? É ir lá e fazer, né? Nós metemos a mão na massa, agimos e queremos ir lá e fazer algo. Com Neemias não acontece isso. Neemias ele se cala, se retira por alguns dias, jejua e ora. A ação de Neemias, na verdade, é uma não ação. Ele não pega para fazer algo, ele para. Ele tem um momento dele, ele tem um momento de oração, ele tem um momento de busca ao Senhor. Ele reconhece que a ruína é mais profunda do que algo que ele possa fazer sozinho, consertar sozinho. Ele sabe que não depende das forças dele, depende de Deus. Neemias entende que o homem não é o restaurador das coisas, mas só Deus pode reconstruir a missão a partir desses escombros. E interessante que nós vemos isso constantemente na Bíblia, né? Nós vemos, por exemplo, o exemplo do Vale dos Ossos Secos, que ali tinha muito de cadáveres, né? E o profeta fala assim: só Deus pode trazer a vida a esse povo. Nós vemos Jesus no templo, em João 2, ele trazendo, ele mostrando: olha, isso daqui tá morto, já era. Nós vemos vários e vários casos onde não é o homem que põe a mão, não é a solução do homem, é Deus. Isso aplica muito para nós, o nosso dia a dia, quando nós temos alguns problemas, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, ou quando vemos a sociedade em declínio, a gente coloca, não, mais educação, com mais segurança, com mais isso que lá, com mais isso, vai se resolver. Não, é Deus que resolve. É Deus que muda. É Deus que vai acabar com a fome. É Deus que vai trazer segurança. É Deus que vai agir neste mundo. É Deus que reconstrói a partir de escombros. No verso 5 ao verso 11, então, nós vemos uma oração totalmente enraizada na aliança do Senhor. Neemias, ele não faz algo do seu agrado. Ele não faz algo para o seu bem querer. Ele faz algo pensando na aliança do Senhor. E a oração dele não é algo genérico. Ela é baseada nas promessas, na aliança. Se o povo se arrepender, eu vos trarei de volta. Ele clama com base na fidelidade de Deus à sua própria glória. Ele não clama falando: Deus, ó, o povo está melhorando, o povo vai arrumar, o povo vai consertar, olha, estão deixando o pecado. Vamos, Deus, nos ajuda também, né? Me ajuda a te ajudar. Neemias não faz isso. Neemias ele ora clamando ao povo, ele se coloca na situação como povo, mas ele diz que Deus tem que agir não por causa do povo, mas por causa da própria glória de Deus. A glória de Deus entre as nações depende da restauração do seu povo. Neemias não ora para que Deus mude as circunstâncias,
mas para que Deus seja glorificado novamente no meio do seu povo reunido. Neemias, ele entende que o problema ali é algo muito maior e mais profundo. Neemias é um tipo de Cristo, né? Mas com limitações. Ele intercede, mas não pode regenerar o povo. Ele chora, mas não pode purificar o povo. Ele inicia um projeto, mas não pode cumpri-lo plenamente. Perdão. Cristo é o verdadeiro intercessor, que viu as nossas ruínas espirituais, as nossas ruínas de sociedade, e desceu para restaurar não somente uma cidade, não somente um lugar, não somente um templo que acontece depois, que acontece antes com Esdras, mas Jesus está restaurando um povo vivo. Jesus está restaurando um povo. Em Cristo, a oração de Neemias é respondida na plenitude. Deus habita em nós. O templo não está em Jerusalém, mas no corpo de Cristo e na comunidade em que ele vive, pela sua presença. Nós vemos isso, por exemplo, lá em João, capítulo 2, versos 19 e 20, em Efésios 2, capítulo, versos 20 e 22. Cristo é a resposta a essa oração de Neemias. A crise de Neemias é uma crise da igreja também, de nós. Igreja não como um sistema, tá? Não como estrutura, melhor dizendo, mas igreja como nós, povo, como eu e você. Muitos cristãos às vezes percebem a cultura, o desprezo pela fé e vemos as imoralidades dentro da igreja, dentro da cultura, e que tentam se afastar ou não fazem nada para mudar, não buscam essa mudança através da palavra, através da oração. Ah, eles não são mais luz às vezes. Neemias nos ensina que a reconstrução não começa com ativismo, mas com arrependimento. Não é uma mudança estratégica, mas de coração. Se nós queremos uma sociedade, se nós queremos um povo, se nós queremos uma nação, se nós queremos uma igreja mudada, começa com arrependimento, meus irmãos, e a busca pela glória do Senhor. É uma mudança de coração. O maior obstáculo para a igreja não está fora da igreja, mas às vezes dentro dela, porque não busca esse relacionamento íntimo com Deus e desejo da glória dele. Enquanto tratarmos que estamos aqui apenas para programações, para eventos, enquanto nós não tratarmos realmente que nós somos igreja, povo de Deus, é o que eu vi um escritor dizendo, quando as pessoas olharem e falar assim, o que, que é o céu? O que, que é o céu? Elas deveriam olhar para a igreja e falar assim: olha, ali é uma gota do que virá ao céu. Um lugar de perdão, de esperança, de amor, de acolhimento, de união. Enquanto nós não temos isso, meus irmãos, nós temos que nos humilhar diante de Deus, clamar diante de Deus e pedir: Deus, restaura isso em nossas vidas, para que as pessoas lá fora possam perguntar: o que que é o céu? O que que é o novo céu que tanto deseja? O que que significa a presença de Deus? E nós podemos, venha, olhe como o povo de Deus vive. Olhe como nós vivemos. Olha como é o nosso ambiente. A presença de Deus tem que estar sempre com o seu povo. Senão, meus irmãos, seguiremos como os muros caídos. Os muros caídos. Isso é muito interessante, porque tem um autor chamado Bale. Ele mostra que o templo no Antigo Testamento era o lugar da presença de Deus.
E esse é o ponto de partida da missão no mundo. O templo deveria irradiar santidade e atrair as nações a Deus, como diz lá em Isaías, capítulo 2, 2 e 3. Em Neemias, a missão está paralisada porque o povo está desfigurado. O templo existe, mas a cidade está vulnerável. Hoje, a igreja é o templo. Cristo é o templo principal, mas a igreja é o lugar onde o Senhor habita, onde o Senhor está. E quando ela está com problemas, dividida, vazia da sua glória, sem a santidade, sem oração, sem a presença do Senhor, né? Como diz um pastor antigo, unção significa que uns são e outros não. Quando a igreja falta isso, a missão se esvazia. E a igreja, meus irmãos, entendam, e eu quero deixar sempre bem claro, não pense em estrutura, pense em eu e você. Eu e você, nossa família e assim por diante. A restauração da missão precisa de uma restauração da nossa identidade em Cristo Jesus. A missão começa quando o povo de Deus volta a ser o que é, o lugar onde Deus habita, onde a glória de Deus habita. E não basta ir, é preciso ser. Antes de ir, nós precisamos ser. E isso eu queria trazer três perguntas para refletirmos nessa noite. O que tem partido do meu coração hoje? Qual é a condição espiritual do povo de Deus que, que tem se afastado da glória de Deus, em que as nações estão, que isso tem me gerado dor no coração. Isso tem que me mover para orar. Isso tem que me mover para ter orações sinceras. Senão, meus irmãos, eu vou ter me acostumado com os escombros. Eu vou ter me acostumado com as destruições. Eu preciso entender essa situação. O que é que tem feito meu coração estar partido e tem me levado a orar? Segundo, tenho corrido à presença de Deus como Neemias, com arrependimento, com humildade, confiança na aliança dele. Porque se está quebrado, se eu estou vendo uma situação e está complicado, eu tenho corrido diante de Deus e falar assim, Deus, essa situação, restaura isso para a tua glória. Senhor. Eu tenho feito isso. Em terceiro, minha vida e minha comunidade estão refletindo o que significa ser um povo em qual Deus habita. A minha vida, a minha casa, a minha comunidade. As pessoas olham e falam assim, ali Deus está. Eu preciso transportar isso, eu preciso mostrar isso. Então, eu queria trazer diante desse estudo esses três questionamentos. O que tem feito meu coração sangrar? E eu estou correndo atrás de Deus, orando a Ele e pedindo a Ele restauração. A minha vida tem refletido como povo de Deus o lugar que Ele habita. Vamos orar. Deus, nós clamamos e pedimos, ó Pai, diante das lutas, diante das destruições, diante dos problemas deste mundo, nós clamamos, ó Pai, em nome de Jesus. Vem com a tua glória, Senhor. É promessa do Senhor, ó Pai. Que seja em São José, seja no Brasil, seja em qualquer canto dessa terra, Senhor Deus. É promessa que o Senhor estará e o Senhor restaurará. Então, em nome de Jesus, restaura, Senhor Deus. Restaura primeiramente começando com a minha vida, com as coisas que eu deixo de fazer que agradam a Ti. Restaura, Senhor. Restaura minha casa. Restaura minha igreja. Não para mim ou por mim, mas para a Tua glória, para quem o Senhor é, para
tua glória, Senhor Deus. Nós clamamos, ó Pai, em nome de Jesus. Seja com o seu povo, com a tua igreja, seja com aqueles que estão sofrendo por causa de enfermidade, esteja com aqueles, ó Pai, que estão sofrendo por falta de desemprego, esteja com o teu povo, Senhor Deus. Clamamos, Senhor Deus, restaura, restaura, Senhor, porque só o Senhor pode trazer restauração em meio a escombros, pode trazer vida em meio a ossos secos. Só o Senhor, ó Pai. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meus irmãos. Semana que vem nós continuamos o estudo. Grande abraço.